Em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou levanta mais alto, alguém vai até você para dar uma saudação, representando aqui o nosso amor pela vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos entre nós nesta noite, em o nome de Jesus. Quem é bom? Só Jesus é bom, amém? Glórias a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso na presença que o Senhor está nos proporcionando. É tão bom estarmos na casa do Pai. E quando a gente sai alguns dias de férias, a gente fica acompanhando tudo online, mas não é a mesma coisa. Né, pastor Paul? Não é a mesma coisa. E a última ministração, antes de entrar de férias, quando entrei de férias, foi o pastor Paul que ministrou, e depois acompanhei os pastores, as pastoras. Palavras abençoadas, as mulheres arrasaram, edificaram as nossas vidas ali à distância, porque o Espírito Santo de Deus, ele se move, amém? O Espírito Santo, ele se move, e ele vai aonde você estiver, para trazer vida, para trazer esperança. E esta foi uma noite que o Senhor reservou para nós. Eu quero te convidar por um instante para ficar em pé. A gente vai juntos fazer aqui uma oração antes de começar a ministração da palavra do Senhor. E eu quero declarar que no nome de Jesus, você vai sair de uma forma diferente aqui desta noite. O Espírito Santo, ele está pronto para agir e atuar em nossas vidas, e Ele quer te alcançar de uma maneira especial. Ele quer colocar dentro de você algo que você talvez nunca experimentou antes. A presença do Senhor é a melhor sensação que um dia um ser humano ou uma pessoa pode um dia experimentar. Eu creio que você vai ter experiências novas com o Senhor nesta noite. Nós teremos experiências novas. Feche os seus olhos. Agradecido estamos, Senhor, na Tua presença. Em gratidão a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Senhor, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, que vieram buscar, ó Pai, a Tua presença, a Tua palavra. Senhor, aqui está a Tua palavra que será ministrada. Tenha liberdade, Espírito Santo, para expressar dentro dos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos trazer de informação. Tira todo o impedimento, ó Pai. Tira todas as distrações, ó Pai. Em o nome de Jesus, que a Tua palavra venha libertar, restaurar, trazer nova esperança. Que nesta noite haja transformação, salvação, cura. Que o Teu poder, ó Deus, venha reinar no meio de nós. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Podei tomar o seu assento, dando uma salva de palmas mais uma vez para Jesus, porque Ele é maravilhoso, e por Ele, a cada dia mais, nós estamos apaixonados por Ele. E eu estive acompanhando esta série maravilhosa, Uma Vida Abençoada, não é? Vamos dar continuidade a esta série, e eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Para que eu e você possamos ter uma vida abençoada, nós precisamos ter um direcionamento de Deus, para entendermos primeiro os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. E dentro desta série, Uma Vida Abençoada, estamos no sermão de número 3. O tema: rompa o espírito de Mamon. Quantos conhecem a palavra Mamon? Levante aqui a sua mão. Mais da metade não conhece a palavra Mamon. O que significa isso, pastor? Não é os mamonas não, tá? Não tem nada a ver com os mamonas, né? Rompa o espírito de Mamon, ou seja, vença o espírito de Mamon. A palavra Mamon, ela vem do aramaico e significa riquezas ou dinheiro. E é um tema tão importante, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve a preocupação de trazer de uma forma eclesiástica o entendimento e a explicação desta ação maligna que está por trás da riqueza, não do dinheiro, mas do espírito que quer reinar nos corações das pessoas. E Mamon, biblicamente dizendo, é um espírito da riqueza, do dinheiro, algo espiritual, algo que você não pode identificar com os seus olhos carnais, mas
com seus olhos espirituais, através das características de um espírito mamomita, se dizendo assim, não é? Podemos observar algumas relações a qual a palavra nos orienta, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive, é tão importante o tema que o próprio Senhor Jesus, a única vez que você vai encontrar Ele dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, colocando o espírito de Mamon como um senhor na vida daquele que o deixa dominar. E o texto nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, 24, se puderem também passar para mim lá na frente, eu consigo acompanhar quando estiver no telão, para que todos aqui também consigam ler e acompanhar a leitura. Quando eu estava fazendo a leitura da Bíblia ontem, o meu filho falou: pai, você vai pregar? Eu falei sim. Então, pai, lê bastante versículo, porque eu quero anotar na minha Bíblia. Eu quero anotar na minha Bíblia. Então, cadê o Miguelzinho? Miguelzinho, tá por aí? Tá ali, amém. Tá ali? Tá aqui, tá ali, ó. Mostra a sua Bíblia, Miguel, levanta a Bíblia. Tá ali a Bíblia, glória a Deus, amém. Os nossos filhos serão melhores do que nós, são as palavras lançadas neste altar. E o meu filho disse um dia para mim: pai, eu quero uma Bíblia. Centenas de Bíblias, não centenas, mas algumas, quase dezenas de Bíblias em casa. Ele falou: pai, eu quero uma Bíblia para mim. E aí eu falei: sim, filho, escolhe lá na biblioteca ali da igreja, ali, você vai lá e compra. E ele disse: não, pai, eu quero uma que está no site assim, assim, assado em inglês e tal. Tá bom, então você me passa o link, eu compro. Comprei, ele chegou, ele não larga essa Bíblia. Ele traz para a igreja todas as pregações, ele faz anotações, coloca ali coloridinho e tal, e depois, isso é maravilhoso, irmãos, porque quando a criança, desde pequeno, você ensina para ela o caminho do Senhor, esquece, não vai ter espírito de mamon, não vai ter capeta demônio que vai tirar os nossos filhos da presença do Senhor. Ele pode tentar confundir, mas os escolhidos de Deus, Ele não toca, amém? Obrigado, Jesus. Então vamos aqui ler o texto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu também vou ler aqui na versão NTLH, que é a nova versão de hoje, que eu achei também um pouco interessante, a expressão do texto que diz: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Faz sentido, não é? Não tem como você estar em dois lugares servindo a dois senhores, porque ou você vai se dedicar a um e vai deixar o outro na mão, não tem como, não é? E é exatamente esta relação que Jesus quer nos colocar como entendimento. O espírito de Mamon, ele está procurando pessoas a quem possa o adorar. E esse espírito, ele tenta passar para as pessoas que ele é um espírito bacana, né? Um espírito da riqueza, do dinheiro. Ele tenta enganar as pessoas com histórias mentirosas de que você vai encontrar um sucesso. E ele tenta prometer coisas que ele não pode lhe oferecer. Lembra que para você vencer o seu inimigo, você primeiro precisa conhecer quem ele é. Não significa dizer que você tem que andar com ele. Você precisa conhecer quem ele é, quais são as suas artimanhas. Lembrando que o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. O espírito de Mamon, ele está escondido atrás de espírito das trevas, e ele tem alcançado, infelizmente, a vida de muitas pessoas, inclusive as que estão dentro da igreja, porque as pessoas agora colocam a igreja como um sinônimo de prosperidade. Tanto é que já existem em muitos lugares a igreja da prosperidade, onde não existe pobre. Muitas vezes nós não entendemos qual é o plano, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Olhamos para dentro de nós e não enxergamos nada de bom.
Mas a palavra nos diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que entra em lugares aonde ninguém pode entrar e revela diante do Pai quem nós somos em Deus. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar daquilo que um dia nos escravizava no mundo, no pecado, por falta do conhecimento, por falta da verdade, do amor que Deus tem para cada um de nós. Se nós começarmos a analisar o texto e tentar entender o porquê que Jesus disse que não é possível a servir a dois senhores, o Senhor do dinheiro, da riqueza, ou o Senhor que nos resgatou, que nos amou e que entregou a sua vida para cada um de nós viver uma vida diferente, abençoada. Talvez você não entenda ainda, mas eu quero te dizer uma coisa: o espírito de Mamon, ele é um espírito egoísta. Você vai começar a identificar quem é o espírito de Mamon e quais são as suas influências na vida do ser humano. A Bíblia não nos conta ninguém que foi possuído por um espírito da riqueza, do mamão, etc e tal. Mas a Bíblia nos revela as características de pessoas que andavam segundo os prazeres desse Senhor, do dinheiro. O problema não está no dinheiro, presta atenção, o problema está no amor ao dinheiro. Ou você ama ao seu Senhor, Jesus, ou você ama ao seu Senhor do dinheiro, que é Mamon. Ou você ama aquilo que Ele te dá, ou você ama aquilo que Ele é. São coisas diferentes. Um filho, ele ama o seu pai não por aquilo que ele dá, por aquilo que ele pode oferecer. Mas um filho, ele ama o seu pai pelo amor que o pai pode lhe oferecer. E é por isso que existem pais pobres, ricos, não importa. O filho sempre fala: eu amo o meu pai do jeito que ele é. Agora imagina o nosso Deus, o Pai Celestial, e nós sendo filho, dono de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o dono do ouro, o dono da prata, o Deus do universo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o que cura, é o que liberta, é o Deus que prospera, é o Deus que abre a porta, é o Deus que fecha a porta, é o Deus que transforma, é o Deus que realiza milagres, curas, maravilhas, constrói família, restaura lares. É o Deus da paz, é o Deus da esperança. E o Mamon é o Deus do engano, é o espírito das trevas que tenta alcançar mentes enfraquecidas para levar essas pessoas à ruína. O espírito de Mamon entra em casamentos. Na verdade, ele entra antes de iniciar o casamento, na procura do seu cônjuge. A pessoa já começa a colocar ali uma lista de coisas e se esquece de colocar a principal dela, que essa pessoa precisa ser temente a Deus, fiel, íntegro, ter um caráter aprovado pelo Senhor. Hoje as pessoas procuram alguém que esteja talvez com a sua graduação concluída, que tenha talvez, seja aqui na Europa, um passaporte europeu, ou um passaporte britânico, uma condição de vida bacana, já tenha uma casa, está morando sozinho. Procuram somente aquilo que apraz a sua vontade, o seu desejo. E nem quer saber se aquela pessoa, quando ela aceitou a Jesus, se é convertida, se é batizada, qual é a história dela, o background, de onde ela veio. Lembrando que o diabo, ele está em todos os lugares. E a Bíblia nos fala que ele está se andando ao mundo, buscando a quem possa pegar, tragar. E todos nós não estamos livres de sermos atentados por ele, de uma forma talvez tão sutil, aonde com seus olhos carnais você acha: não tem problema nenhum. O meu patrão, ele está me convidando para um café, não tem nada a ver, está tudo certo, né? Mas pensando naquilo que ele pode oferecer amanhã, talvez um novo cargo, né? Talvez algo melhor que esteja buscando, faz conexões com pessoas buscando
oportunidades de crescer na vida, pensando que a sua vida vai mudar por causa daquela pessoa. O espírito de Mamon, ele coloca na mentalidade, na mente da pessoa, que ele pode te ajudar a fazer você encontrar um caminho mais fácil. E aí você começa a colocar a sua própria confiança nos seus caminhos, achando que você está autossuficiente, preparado para fazer as suas escolhas. O Espírito Santo é aquele que está sempre presente em nossas vidas. E a voz do Espírito Santo, ela é uma voz doce e suave. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala de um lado, o espírito de Mamon fala do outro lado. Você está andando pela rua, você vê alguém perdendo algo. Muitas vezes naquele exato momento, dependendo da sua mente, você já vai pensar, se você tiver uma mente boa, você vai pensar, opa, eu vou correr, vou pegar e vou entregar para a pessoa. Já tem outras pessoas que passam, vê se não tem ninguém olhando, chuta para um lado, disfarça, coça o nariz, põe a mão no bolso, deixa cair alguma coisa, pegou e acha que é o dono. Pequenas coisas, aonde ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O espírito de Mamon, ele faz você quebrar os princípios cristãos, os princípios daquilo que te faz ser uma pessoa honesta e justa. Porque a palavra nos fala, se nós não somos capazes de sermos fiéis no pouco, não seremos no muito. Não somos fiéis nos tratos, no nosso dia a dia, prometemos algo, mas no dia seguinte não cumprimos. Por quê? Porque passou o momento da emoção. São duas coisas que o espírito de Mamon busca tirar de você: a sua espiritualidade e as suas emoções. Quando ele começa a dominar a sua espiritualidade, e ele começa a trazer para você, dizendo que você não é aquilo que a Bíblia diz que você é, você começa a perder o foco da esperança. Você entra num estado de luta, de guerra, e muitas vezes poucas pessoas conseguem se levantar, porque já está corrompido. Ouvindo o pastor Hernando Dias dizendo numa pregação, ele falava que o que corrompe o homem não são as riquezas, mas as riquezas revelam quem está corrompido. Não faz sentido? Então o problema não está nas riquezas, o problema não está no dinheiro, porque a promessa de Deus é essa: se você for servo de Deus, íntegro, fiel, justo e honesto, Deus vai fazer prosperar todas as obras das suas mãos. Aonde você colocar as suas mãos, Deus vai te fazer prosperar. Foi a promessa que Deus deu a Abraão, e para toda a sua descendência. Nós somos a geração da descendência de Abraão. E tudo aquilo que você fizer em Deus, colocando no Senhor, consagrando ao Senhor, o diabo ele não toca. E Deus faz dar certo, Ele faz prosperar, e Ele faz ainda melhor do que aquilo que nós pedimos e esperamos. Mas é preciso entender que existe uma guerra espiritual, e você precisa identificar aonde é que você está perdendo a sua fé, perdendo o seu foco. É um texto muito, não vou dizer difícil de pregar, mas é um texto que para muitos é difícil de aceitar. Sabe por quê? Quando começa o culto, inicia os louvores, todos estão com seus corações abertos, louvando, chorando, glorificando, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Quando chega no momento da palavra, a pessoa está com seu coração aberto para receber a palavra de Deus. A palavra foi uma bênção, a oração foi poderosa. E quando está finalizando o serviço de adoração ao Senhor, e chegamos no momento de generosidade, aí vem o que? Vem o espírito da mentira, o espírito de Mamon, e coloca uma tristeza na mente e no coração de algumas pessoas, que estão sendo dominadas pelo dinheiro. Não é porque tem não, porque se tivesse, né? Não é porque tem não, não tem e ainda está triste, e está preocupada
com aquele que está fazendo com alegria. E depois não entende por que aquela pessoa não fica doente, por que aquela pessoa está sempre feliz, por que aquela pessoa está sempre alegre, por que aquela pessoa, não é porque aquilo que ela tem, porque a prosperidade está dentro dela e não do lado de fora. A prosperidade, irmãos, não está no externo, porque se você andar na charita aqui, você pode comprar algo de valor por um preço pequeno. Não quer dizer que você está próspero, porque você está andando de uma maneira a qual pessoas que têm riquezas andam. Não é sobre isso. É muito além. São espíritos que entram em mente de pessoas para trazer sobre ela pensamentos ao contrário do que diz a palavra de Deus. E eu vou ler o texto. Na 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3. E olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, eu estou me arrepiando porque é forte. É forte, o diabo ele não está brincando não, ele está querendo que você acredite nas suas mentiras, nas suas derrotas. Mamão ele é egoísta, mas Deus ele é generoso. Mamão tenta atacar a sua espiritualidade, ele tenta atacar as suas emoções, mas o Espírito Santo de Deus ele te fortalece. E ele não permite, porque a palavra de Deus é a verdade, pela verdade conhecereis e a verdade vos libertará. E a palavra que o Senhor nos fala na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3 ao 5, está dizendo assim: se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis. Para que eu vou dar meu dízimo? Para que eu vou dar oferta? Para que eu vou para a igreja? E etc e tal. Que resultam em inveja. Está vendo o carro daquele irmão? Olha, esses dias estava assim, agora já está roubando, já está andando de carro novo. Né? Começa a vir a inveja, a desavença. Ei, você está me devendo dinheiro, ei, e começa a vir, né? Querendo reivindicar, você não pode prosperar um pouco. Começou a prosperar, começa a vir as lutas. E as lutas vêm de dentro, não de fora. Olha aqui, começa a vir a calúnia, começa a vir as suspeitas malignas. O que são suspeitas? São pensamentos demoníacos, dizendo sobre pessoas que estão fazendo algo que a pessoa suspeita que está, mas não conhece a história, não sabe e quer julgar. São pensamentos demoníacos vindo desse espírito de Mamon, agindo na vida de pessoas. E essas pessoas que já foram derrotadas, caídas, estão tentando levar com elas outras pessoas, se consolando com as suas derrotas. Espírito de miséria, mentiroso. Porque a palavra do Senhor nos diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. A palavra nos diz que aqueles que andam com Cristo, este vai romper em fé, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, vai dar o fruto na estação própria, vai ser diferente. E aí quando você vê alguém nesse estilo de vida, vão dizer calúnias a respeito, porque deixou com que o espírito de Mamon entrasse nos seus corações. E diz mais: e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Privados da verdade. Não chegou ao conhecimento. Talvez porque não buscou, talvez porque não abriu o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O sangue de Jesus tem poder. A piedade, irmãos, é o resultado daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas. A piedade não é fins de lucro. Pessoas pensam que igreja é lugar para prosperar. Pessoas pensam que igreja é um negócio para prosperar. Mentalidades destruídas, malignas. Não provém de Deus. A igreja é um hospital. E Jesus ele veio para os doentes. Jesus veio para salvar, curar, restaurar e batizar com o Espírito Santo. Eita coisa boa, aí ele faz tudo por completo. Ele pega a sua vida toda destruída, toda machucada, em todas as áreas,
A primeira coisa que Ele faz, Ele perdoa os seus pecados. A segunda coisa que Ele faz é te mostrar o caminho da verdade. Olha, o caminho é esse, Jesus. A terceira coisa que Ele faz, se você perseverar, Ele derrama sobre você o teu Espírito Santo. E depois Ele começa a te usar. E Ele começa a fluir. E Ele começa a agir na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E Ele começa a mostrar para você que existe uma riqueza que não é desta terra. Ele começa a te mostrar, o Espírito Santo começa a te mostrar que aqui é passageiro. Ele começa a te mostrar que Ele vai te dar sim bens, riquezas, se você for fiel a Ele, a sua palavra, na obediência. Alguns receberão, outros não. Mas a salvação Ele promete para todos aqueles que for fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, e essa coroa ninguém poderá arrancar das tuas mãos. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar. Não importa quanto tempo você está caminhando com o Senhor, as suas riquezas, ela não pode estar aqui nesta terra. O seu coração não pode estar nas coisas aqui desta terra, se não for para servir a Jesus. Se você quer ser rico, coloca o seu coração no Senhor. Senhor, prospera a minha vida, para que eu seja um patrocinador da minha igreja, para que eu seja um patrocinador de lugares onde pessoas vão poder entrar e ouvir a palavra da salvação. Ajuda-me, Senhor. Esses dias, estava aqui ajudando um dos nossos irmãos a fazer uma mudança de algo, e eu olhei para ele e falei: você é uma inspiração para a minha vida e para a igreja. Você e a sua família é uma bênção para nós. E eu disse para ele: olha, eu queria ter dinheiro para que você não passasse essa situação que vocês estão passando, porque vocês merecem muito mais. Foi o que veio no meu coração naquela hora. Mas depois o Espírito Santo de Deus falou comigo: olha, eles já têm tudo aquilo que eles precisam, que é a minha presença, e eles jorram da minha presença. E é isso, irmãos. É essa natureza que você precisa entender. O espírito de Mamon, ele faz com que você pense que você é um pobre coitado e que você não tem direito de usufruir das grandezas de Deus. É isso que ele tenta fazer. Ele tenta fazer com que você seja orgulhoso ao ponto de não querer poder usufruir daquilo que é direito. A felicidade não pode estar em coisas materiais. A prosperidade, a riqueza, ela tem que estar dentro do nosso coração, porque isso é algo que só Jesus pode fazer. E é algo que o espírito de Mamon pode querer oferecer, mas não consegue fazer, porque ele é mentiroso. Se você diz que dinheiro traz felicidade, mostra para mim. Dinheiro traz facilitações. Dinheiro atrai novas conexões. Dinheiro atrai novas amizades. Dinheiro abre portas para você fazer aquilo que o seu coração deseja fazer. Mas se tudo isso não estiver Deus reinando nas suas riquezas, de nada vale. E ainda você pode correr o risco de perder a tua salvação. E mais para frente eu vou te dizer o porquê. E o texto nos diz, no segundo ponto, vamos lá, me perdi um pouquinho aqui, porque eu passei do primeiro ponto aqui, destituir o governo de Mamon. Então primeiro, nós precisamos destituir de nossas vidas o governo de Mamon. Segundo ponto, nós precisamos priorizar as verdades, amém? Precisamos priorizar as verdadeiras riquezas. Quais são as verdadeiras riquezas que nós precisamos priorizar na nossa vida? A sua comunhão com Deus, a sua família. São prioridades, são riquezas que você precisa preservar. Princípios, nós não podemos quebrar. Nós precisamos priorizar as riquezas a qual o Senhor nos deu, de uma forma gratuita, para nós, mas houve um preço a ser pago, e esse preço foi pago por Jesus. E é por isso que em Lucas 16:13, nos diz que, é por isso que Jesus disse, você não pode servir a Deus e o dinheiro. São por causa destas coisas,
Mamão, ele vem para governar e está procurando pessoas a quem possa adorá-lo. E quando Jesus disse essas coisas, olha que engraçado, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 ainda, no versículo de número 19, Jesus ele nos ensina, irmão, tudo, está tudo escrito. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 19, nos diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Versículo muito conhecido. Aonde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não possam arrombar e nem furtar. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ai, pastor, mas o meu coração está lá no meu trabalho, eu não consigo parar de pensar amanhã, tanta coisa que eu tenho que fazer, olha, né? As ocupações são tantas mesmo, as responsabilidades são grandes, mas nós precisamos ter um equilíbrio com as coisas. O nosso coração não pode estar nas coisas. Me fez lembrar ainda alguns 20, algumas coisas assim, uns 25, 26, não vou falar, perdi um pouco a conta, mas alguns 25 anos atrás, quando ainda na minha adolescência, né, conheci ali a minha amada esposa e nós se preparando para o casamento. São tantas preocupações, tantas etapas, tantas coisas, tantos detalhes e pouco dinheiro. Né? Pouco dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente almeja a fazer. E nós decidimos fazer uma coisa: colocar tudo nas mãos do Senhor. Eu não tinha, ela não tinha, a família tampouco tinha, mas nós servíamos um Deus que tinha todas as coisas para nos oferecer, e a presença dele tinha que estar conosco naquele lugar, naquele momento. E nós decidimos confiar no Senhor, marcamos a data sem ter nada. Num curto prazo de 11 meses do tempo que nós nos conhecemos, noivamos e chegamos até o altar para nos casar. Mas foi esse pouco tempo de 11 meses o suficiente para Deus preparar todas as coisas que nós precisávamos, e ainda sobrou dinheiro para a lua de mel, sobrou a casa toda imobiliada, ganhamos a casa, ganhamos os móveis, ganhamos as mobílias. Para falar que não compramos nada, compramos apenas os móveis da sala. As demais coisas nós fomos ganhando de parentes, amigos, familiares. Não porque estamos pedindo, não pedimos nada para ninguém, mas o Espírito Santo de Deus foi tocando nas pessoas. Olha, Deus tocou no coração para te dar uma geladeira, Deus tocou no coração para te dar um fogão. Olha, você já comprou um armário? Não, porque Deus falou que eu tenho que... E aí foi vindo, né? Então foi um cuidado de Deus, e Deus ele cuida de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós precisamos saber viver no pouco e no muito. E se Deus não fizer, ele não vai ser Deus na minha vida? E se não acontecer, Deus não vai ser Deus na minha vida? Eu procurei fazer a minha parte, mas Deus não fez a dele. Nós não temos que colocar Deus em situações a qual nós pensamos que ele é obrigado a fazer na nossa vida. E a Bíblia nos conta também um pequeno relato da vida de um jovem rico, que está lá se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ou Mateus 18, que nos fala sobre um jovem que era muito rico. E ele chegou para Jesus e perguntou para ele: Senhor, o que posso fazer eu para herdar o reino dos céus? Aquele jovem tinha de tudo, tinha posses, riquezas. E o Senhor Jesus falou para ele: olha, você sabe o que você precisa. Segue meus mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. E Jesus disse para ele: olha, falta mais alguma coisa. Venda tudo que você tem e doe para os pobres. E aí depois você vem e me segue. Será que era necessário aquele jovem vender tudo aquilo que ele tinha, da sua riqueza, e dar para os pobres para que ele pudesse herdar a vida eterna? E aí Jesus, ele nos ensina esta lição,
que quando nós temos o nosso coração ao dinheiro, nós não conseguimos enxergar o reino do céu. Porque o reino dos céus, para alcançar ele, é preciso ter renúncias. E renúncias a qual muitas vezes pessoas não estão dispostas. Aquele jovem, quando ouviu Jesus dizendo, ele se entristeceu e seguiu o seu caminho. Porque ele sabia que no coração dele aquele dinheiro era mais importante. Ainda que ele desejava alcançar a sua salvação em Deus. Talvez você está aqui nesta noite e ainda existe algumas renúncias que você ainda não conseguiu criar coragem para deixar para seguir a Jesus. Pastor, é tão difícil. Deus, Ele conhece o meu coração. Ele sabe. Mas não tem como a gente servir dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve outros senhores que oferecem essas facilitações de que de um jeitinho mais fácil você vai chegar lá. Só que a palavra de Deus, ela mostra apenas um caminho. Cuidado, irmãos, cuidado. Protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas capítulo 12, versículo de número 15. Foram as palavras de Jesus, dizendo para os seus discípulos. Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Vocês podem pôr para nós acompanhar? Se não tiver escrito, não acreditem, irmãos. Tem que estar escrito. Então lhes disse Jesus: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é e não são os bens que vão dizer quem você é em Deus. Não são aquilo que você talvez possui ou tem por herança, ou por aquilo que você conquistou com a graça de Deus, que vai dizer quem você é em Deus. Serão as suas atitudes, os seus princípios, a sua conduta, o seu dia a dia, porque pelos frutos conhecereis a árvore. E toda a boa árvore que dá os seus bons frutos, ela será vistosa. Mas aquela que não dá os seus frutos, ela será podada e cortada pela raiz. Então vamos experimentar em Deus uma nova transformação através de Jesus Cristo. E vamos impedir que este espírito de mamão traga talvez um bloqueio de você ter uma vida abençoada por Deus. Não viva através do orgulho ou da mentira, ou não tenha vergonha das bênçãos que Deus tem para você. Quer ver uma bênção? O casamento é uma bênção. E o diabo tenta colocar na mente de muitas pessoas que se amigar é melhor. Olha para você ver. Como é que pode, né? O diabo tenta colocar na mente das pessoas que se amigar é melhor. E se casar não der certo, olha, dá para tentar de novo, porque o mundo está assim. Vamos se conhecendo, não deu certo, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. A mente das pessoas estão andando de uma forma a qual não pode agradar o Senhor. Ou você serve um Senhor, ou você serve ao outro Senhor. E o nosso Senhor, Ele é o caminho da verdade. E as coisas têm que ser feitas de uma maneira correta. Deixa o Espírito Santo de Deus agir naquilo que está errado na sua vida. Porque se um quer ir para o buraco, vai sozinho. Fortaleça-se no Senhor. Não há justificativa para o erro, para o engano. O diabo é mentiroso. Ele tenta trazer mentiras e enganos em mentes. Está tudo certo. Venha como está e fica como está. Não. A palavra nos orienta. Venha como está, mas não fique do jeito que você veio. Deixa para fora, lá fora aquilo que ficou. Você é uma nova identidade em Jesus. Você é uma nova criatura em Jesus. E você vai prosperar. Você vai vencer. Você não vai viver a história do rico insensato. Você não vai viver a história do rico e Lázaro. Você não vai viver a história do discípulo apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes, que por um momento deixou com que o espírito de mamão entrasse na sua mente e vendeu a Jesus por 30 moedas. Ninguém, irmãos, ninguém está livre de passar por tentações. E sabe qual vai ser
a maneira que você vai vencer essas lutas. Já estou para o final dessa mensagem, tenho 2 minutos para encerrar. Tenha um coração aprovado por Deus. Para você vencer esta luta, para você vencer esta guerra, é necessário você colocar toda a sua confiança no Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele cheio do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tentado por quem? Tentado pelo diabo. Ora, o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para trazer tentações, ele veio para tentar, através das suas emoções do momento, tirar aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. E Jesus foi tentado naquilo que ele tinha mais necessidade naquele momento. A Bíblia nos falou que ele jejuou e estava 40 dias com fome, dia e noite. Ele sentiu fome. E Satanás foi tentar ele naquilo que ele tinha necessidade, para matar a sua fome. Veja, o diabo muitas vezes, no momento em que nós estamos no deserto, ele tenta nos atrair naquilo que a gente tem mais necessidade, dos momentos que a gente mais está precisando. E o dinheiro é o momento que a gente está precisando todo dia. Vira o mês, você já está contando as moedas para pagar o aluguel e o consultar, e vem a conta, e vem conta, e aparece mais conta, e as coisas vêm. E muitas vezes você deixa de acreditar e confiar naquele que tudo pode fazer na sua vida. Ele não perdeu o controle, não. Ei, ele não perdeu o controle, não. Tudo aquilo que você semeou na presença do Senhor, você vai colher sim. Você vai vencer sim. E o deserto é para nos fortalecer. O deserto é para você entender que é Deus quem faz todas as coisas em sua vida. Mas o que fez Jesus vencer Satanás foi aquilo que Deus trouxe sobre ele, a presença. O Espírito Santo, ele estava cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E mesmo ele estando cheio do Espírito Santo, o diabo teve a ousadia de ir até ele. Agora você quer dizer que quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo não vai rodear perto de você? Engano seu. Mesmo você estando cheio do Espírito Santo, vai aparecer ali, demônios para tentar te tirar da presença de Deus. Dinheiro, riqueza, tentações, promoções, posições, coisas que engrandecem o ego do homem. Dê poder para ele, para saber quem ele é. Mas nem foi promovido ainda, já está fazendo tanta mudança. E aí começa a vir as lutas, começa a vir as tentações e consequentemente a destruição. Mas aquele que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia no seu próprio entendimento, reconheça em todos os seus caminhos e o Senhor endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. E seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ele é a árvore de vida para quem a abraça, ou seja, para quem a recebe, para quem deseja, para quem busca. Ele é
a árvore da vida, e quem a ela se apega será abençoada. Quantos aqui estão apegados a Jesus? Quantos aqui, eu quero que você fique em pé no nome do Senhor. Deus não te trouxe aqui para você sair como um derrotado. Deus não nos trouxe aqui para sairmos como uma pessoa que já foi vencida pelas más escolhas que fizemos no passado. Deus, Ele convida você hoje para romper o espírito de Mamon que quer te controlar, que quer controlar a sua casa, que quer controlar a sua família, os seus negócios. Deus, Ele entrará com providência e você irá prosperar em tudo aquilo que você fizer. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Se você se apegar a isso, se você acreditar que Deus tem poder para fazer essas coisas na sua vida, eu quero convidar a você aqui à frente que nós vamos orar ao Senhor. Deus, Ele vai entrar com uma ação poderosa. Venha e nós iremos orar, os pastores vão orar em favor da sua vida. Se tem alguém aqui nesta noite que está passando por dificuldades financeiras, está passando por dificuldades no seu relacionamento com a sua família, vem aqui à frente, nós vamos orar. Pessoas que estão perdidas nos vícios, nas drogas, na destruição. Você talvez veio aqui chorando, mas você quer interceder por aquela pessoa que está vivendo os dias do espírito de Mamon. Venha aqui representar ela e Deus vai visitar. O Espírito Santo vai de encontro agora. Ele é o Deus que busca, Ele é o Deus que transforma. Ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Aquele que se apegar a estas coisas, Deus, Ele vai fazer acontecer. Se apega com Jesus, se apega com Ele, não tenha vergonha, porque o espírito de Mamon é o espírito da vergonha. Ele quer dizer que você não tem direito de receber, que você vai voltar da mesma forma que você entrou, com medo, escravo da mentira, escravo da destruição, escravo da depressão, do erro e do engano. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver o melhor de Deus para a sua vida. O Espírito Santo do Senhor, Ele conhecendo a sua história, Ele te convidou para você estar aqui nesta noite. Ele te trouxe. Você é um convidado especial do Senhor neste lugar. O Espírito Santo está aqui no meio de nós.